Ok, boa noite aí para todos. Hoje vamos ter o seminário com o discente Luiz Antônio Martins Miranda, que o orientador é o professor Domingos e o debatedor é o professor Fábio Angelito. Agradeço aí a presença do professor Fábio, do professor Domingos e a apresentação do Luiz Antônio. Então, Luiz, você tem aí em torno de 20, 30 minutos, tá? E aí depois a gente inicia a etapa de comentários e arguições. Tá certo, professor. Obrigado. Gostaria de, primeiramente, agradecer muito o meu orientador, professor Domingos, por todos os ensinamentos que ele passa, e também o professor Fábio, alguém que eu conheci aí durante o programa e que admiro muito. Bom, o tema do meu trabalho é exposição urbana a metais em material particulado, um estudo comparativo no município de Rondonópolis. E para começar, eu vou fazer uma breve apresentação pessoal sobre mim. Então, meu nome é Luiz Antônio Martins Miranda, eu sou engenheiro mecânico formado pela UFMT, antes de se tornar a UFR. Tenho algumas pós-graduações em engenharia de segurança, manutenção industrial. Atualmente estou fazendo um mestrado no programa de pós-graduação em gestão e tecnologia ambiental e assumi recentemente o cargo de supervisor de operações na logística. Eu tenho uma vida muito voltada para o conceito industrial e agora eu me desafiei a voltar a estudar e fazer esse mestrado e está sendo muito gratificante, muito bom aí para a minha carreira. Bom, eu vou começar fazendo uma pequena contextualização sobre a poluição atmosférica, trazendo para vocês alguns conceitos para a gente se embasar, então, no meu projeto de pesquisa. Então, o que se caracteriza como poluição atmosférica? Então, a poluição atmosférica, nos dias atuais, se dá como um dos maiores desafios, por quê? Porque os impactos ambientais e impactos à saúde humana são gigantescos referentes a esse tema. O que a gente pode caracterizar aí como uma poluição atmosférica? Então, um acúmulo de substâncias e concentrações potencialmente nocivas, e aí causa os desequilíbrios na composição natural da atmosfera, resultando em prejuízos no meio ambiente, na saúde, como eu falei. E nós temos algumas origens distintas para a poluição atmosférica. Ela pode ter uma origem natural, nas tempestades de areia, erupções vulcânicas, e as mais preocupantes que são de origem antrópica, que são emissões industriais, veiculares, então são provenientes aí de ação humana. Para classificar esses poluentes, a gente pode classificá-los tanto como primários, que são caracterizados pela emissão direta, que não tem um processo químico ali, e os secundários, que são as reações químicas que são formadas na própria atmosfera. Bom, falando um pouquinho dos conceitos aqui, eu trouxe para vocês algumas imagens para a gente exemplificar como que são esses tipos de poluentes. Então, de fontes antrópicas, nós podemos ter aí os dois principais, que são o móvel, caracterizado aí por emissões veiculares, e estacionários, que são caracterizados aí por indústrias poluidoras. E natural, eu trouxe aqui um conceito para vocês, como erupção vulcânica, que também pode ser caracterizada aí como poluição atmosférica. Outro conceito bem importante é referente, então, ao material particulado. Então, o que seria o material particulado, que é um dos grandes ofensores aí da poluição atmosférica? Ele pode ser emitido por fontes naturais e antrópicas, como eu falei com vocês, e os maiores contribuintes nas áreas urbanas, com certeza, é o tráfego veicular ali. Então, ele é o principal ofensor. Bom, o material particulado, ele pode ser caracterizado como um aglomerado de várias substâncias e formas diferentes, e por essa sua heterogeneidade, ele pode carregar muitos compostos complexos ali, como os metais, compostos orgânicos, e isso pode acarretar diretamente num prejuízo tanto para as questões ecológicas quanto para a questão humana. Essa imagem que eu trouxe do lado ali para vocês, só para a gente fazer uma comparação do tamanho do material particulado. Então, o material particulado,
ele é menor do que um grão de areia fina ali. E ele pode ser caracterizado por dois tamanhos principais, que é o PM2,5, aquele que tem 2,5 microns, e o PM10, aquele que tem diâmetros ali, tamanho de 2,5 a 10 metros. Dentre esses, o mais prejudicial é o de 2,5. Até por seu tamanho, ele pode penetrar ali em zonas mais profundas do corpo humano, como eu separei aqui do outro lado para vocês. Então, aqui eu coloquei um esquemático ali de como é o sistema respiratório humano, composto ali pelas vias aéreas, cavidade nasal, faringe, laringe. Então, o material particulado de 2,5 microns, ele pode adentrar até nos nossos alvéolos e aí causar alguns problemas mais grandes. Eu trouxe ali algumas definições para vocês de particulado inalável, o que é o particulado torácico, particulado respirável, que é o tema da minha pesquisa, onde eu vou trabalhar com essa fração, então, respirável, para tentar encontrar e tentar também caracterizar os tipos de metais que nós vamos encontrar aqui na atmosfera do município e tentar ver como que esse tipo de material afeta diretamente ali a saúde humana, tá? Mas por que estudar a poluição atmosférica é um assunto importante? Bom, eu trago para vocês aqui um artigo que foi escrito aqui por Robert Henning, em 2024, que ele traz o tamanho do impacto ali global da poluição atmosférica. Então, nesse estudo, ele detalha que a poluição atmosférica é responsável ali por de 9 a 12 milhões de mortes anuais em todo o mundo. E os principais contribuintes para essa taxa tão alta seria o material particulado fino. E as principais fontes, como eu falei com vocês, são fontes ali antrópicas, veículos, emissões industriais, mas também nós temos ali algumas fontes que podem ser naturais, porém é mais provável que sejam também de origem antrópica, como a fumaça de incêndios florestais, que são causados aí de forma criminal. Bom, eu trouxe ali alguns padrões de qualidade do ar, como tem ali nos Estados Unidos e na Europa, referente ali ao particulado de 2,5, que nos Estados Unidos tem que ser ali a concentração menor que 12 microgramas por metro cúbico, e na Europa ali menor que 20 microgramas por metro cúbico. Esse estudo também ele é bem interessante porque ele traz ali uma estimativa, trazendo ali para os Estados Unidos, que a exposição crônica do PM2,5 eleva de forma significativa o risco de principais eventos cardiovasculares e pulmonares de 8% para 20% a cada incremento de 10 microgramas por metro cúbico. Então, é um dado aí bem alarmante. E quais são os principais efeitos que o PM2,5 tem no nosso corpo, de acordo com o estudo de Henning, tá? Ele trata ali algumas das patologias que a inalação desse particulado causa no corpo humano, que é a indução da peroxidação lipídica, inflamação vascular, outras lesões nas nossas células, e também pode causar ali ruptura das placas da aterosclerótica vascular, então infarto no miocárdio, então questões aí bem sérias. E outro dos objetivos que eu trago aqui do porquê que é importante nós estudarmos então a poluição atmosférica é referente ali a um dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a ONU nos traz, que é o terceiro ali no seu subitem 3.9, que até 2030 busca reduzir o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição de ar e água no solo. Bom, mas para caracterizar ainda mais como que o material particulado ele é nocivo e ofensivo tanto para a saúde humana quanto para a ecologia, eu me baseei numa metodologia que é a avaliação de riscos ecológicos,
E aí eu separei para vocês alguns artigos que corroboram com essa hipótese de que a emissão do material particulado por origem antrópica aí causa sérios riscos aí tanto à natureza quanto à saúde. O primeiro foi referente, primeiramente, na verdade, eu trago para vocês como que essa metodologia é baseada. Então, o objetivo dessa metodologia é indicar o potencial nocivo de algum material particulado, que eu indiquei ali nos próximos artigos, tanto referente à saúde humana quanto à ecologia. Então, qual que é o fundamento da análise de riscos ecológicos? A metodologia consiste na aplicação de evidências científicas para confirmar ou negar uma hipótese levantada sobre o potencial de risco e a probabilidade de ocorrência. E o método, ele se baseia na definição de linhas de evidência que corroboram para essa hipótese. Então, você traça ali linhas de evidência que você acha que vai corroborar para essa hipótese, e aí você dá peso para estudos que são que corroboram que de fato esse problema existe. Então, eu utilizei uma base teórica que é baseada no livro que até o professor colaborou na escrita, que um olhar sobre a conservação do Pantanal, então traz bem definido ali essas questões. Então, eu selecionei alguns estudos que trazem evidências sobre os malefícios gerados pela emissão do material particulado, independentemente de sua origem, se é vegetal ou mineral, e focado principalmente em fontes antrópicas. Então, eu atribuí peso a esses artigos. Quando eu coloquei 1+, é que a evidência foi classificada como provável, e 2+, evidências como muito prováveis. Bom, esse primeiro estudo que eu trago para vocês seria do efeito da exposição do material particulado vegetal na saúde humana, e o objetivo desse estudo foi comprovar os efeitos prejudiciais da inalação desse material particulado por seres humanos. Então, foram realizados uma amostra com 24 trabalhadores expostos a atividades que envolviam particulado vegetal, que era proveniente da soja, e foi realizado alguns testes baseado no teste de espirometria e alguns parâmetros do fluxo pulmonar desses colaboradores. Então, os testes foram realizados segunda-feira, no início e no final do turno. E no final do turno, os pesquisadores conseguiram verificar que o fluxo expiratório forçado a 50% teve uma redução de 12,4%, o expiratório forçado a 25% teve uma redução de menos 6,46%, o volume expiratório forçado, uma redução de 2,7%, e a capacidade vital forçada, uma redução de 3,6%, o que corrobora aí com a hipótese que a inalação de material particulado, seja ele de origem vegetal ou mineral, é bem prejudicial à saúde humana. Outro estudo que corrobora com essa hipótese seria referente também a um teste que foi realizado com 22 trabalhadores, realizavam atividades também em elevadores de grão. Então, como que se baseou o teste? Os trabalhadores foram expostos a uma quantidade controlada de mistura de poeira vegetal, de soja, 10 miligramas por ml, coletada no local de trabalho, e o efeito foi verificado em 3 grupos. Então, foram separados 3 grupos. O primeiro foi um grupo onde os 6 trabalhadores desenvolveram reação brônquica inicial. Depois, 16 trabalhadores que não apresentaram sintomas respiratórios e apresentaram sintomas respiratórios, mas sem evidência de reação brônquica. E o terceiro grupo de colaboradores saudáveis, então 11 colaboradores saudáveis para servir ali como parâmetro. E, de fato, os trabalhadores alocados no grupo A e no grupo B tiveram uma redução ali do fluxo expiratório forçado, o que pode caracterizar como uma obstrução do fluxo respiratório. Então, também é uma hipótese aí, uma evidência que bem plausível para essa hipótese que foi levantada. Trazendo para o conceito ecológico, eu trago outro estudo também com evidências aqui. Esse foi realizado em 2 espécies de plantas, e o que se baseou? Os pesquisadores coletaram amostras de plantas que ficaram de 1
a 15 quilômetros da fonte poluidora. E o que eles atestaram, tá? No primeiro teste ali, feito com a espécie Sophora tomentosa, teve uma intensidade de produção diretamente afetada pela distância da fonte poluidora. Então, os exemplares que estavam a 1 quilômetro apresentaram uma produção 25% menos intensa do que aqueles que estavam a 15 quilômetros. O início da produção também foi mais tardia, começou 60 dias depois, e isso sugere diretamente que a influência dessa fonte poluidora ali baseada na distância. A mesma coisa ocorreu ali para a segunda espécie, que os exemplares ali de 1 quilômetro da fonte poluidora desenvolveram apenas 50% da sua produção frutífera, e os exemplares ali a 15 quilômetros desenvolveram uma produção máxima de 95%. Então, mostra aí que realmente, e de fato, essa questão da emissão do particulado, nesse caso mineral, afetou diretamente ali o crescimento e a produção desses vegetais. Então, trazendo para o meu problema de pesquisa, eu indico em que medida a emissão de poluentes atmosféricos por fontes antrópicas provenientes de emissões veiculares amplificam a concentração de metais em partículas inaláveis em ambientes urbanos e quais são os impactos à saúde pública e ao meio ambiente. Baseado nisso, o meu objetivo geral é, primeiro, quantificar a incidência e a concentração de metais em partículas de frações inaláveis na atmosfera de Rondonópolis, propondo medidas mitigatórias que visam sua diminuição e considerando as especificidades ambientais e urbanas do município. Então, como objetivos específicos, eu pretendo mapear os principais tipos de metais em partículas de frações inaláveis provenientes do tráfego urbano em diferentes localidades do município, quantificar as concentrações de metais em partículas de frações inaláveis provenientes do tráfego urbano do município, destacando os elementos de maior quantidade e seus possíveis impactos na saúde pública e meio ambiente, e comparar os resultados obtidos com os de outras localidades no Brasil, verificando a eficácia da gestão e tecnologia ambiental dessas, frente à problemática do lançamento de metais em partículas de frações inaláveis oriundos de fontes antrópicas. Então, um pouco da minha metodologia, o porquê da escolha do município de Rondonópolis. O município de Rondonópolis é um município que está aí a franca expansão e é um município que tem uma localização estratégica no entroncamento aí de duas das principais rodovias do país, que é a BR-163, a BR-364. Então, é uma cidade que tem uma população considerável e, consequentemente, com essa população considerável, tem também um tráfego urbano ali de veículos que vem aumentando a cada dia mais. Então, a motivação do estudo é verificar se o intenso tráfego rodoviário é uma das principais fontes de emissão de partículas inaláveis que podem conter esses metais pesados. A definição dos pontos de coleta. Então, o primeiro ponto de coleta que eu vou usar como referência seria ali o Horto Florestal, e eu me baseio nele porque ele tem uma alta densidade de vegetação, então ele é escolhido como referência por ter esse grande adensamento. E o segundo ponto que eu vou utilizar seria ali no centro urbano da cidade, porque ali tem um grande tráfego de veículos e potencialmente mais emissões desses tipos de poluentes. Então, ali fica uma comparação que eu vou conseguir verificar a incidência desses metais em uma área ali que não tem tanto tráfego de veículos, com uma área que já tem mais tráfego de veículos. E fazer essa contrastar essas concentrações de material particulado, como eu falei, com a área de adensamento de flora e com a atividade urbana. Bom, quais seriam os equipamentos que serão utilizados ali para a gente realizar essa coleta? Eu coloquei aqui algum exemplo para vocês de alguns desses componentes. O princípio é fazer essa captação através desses elementos, conforme
NHO08 indica. Então, para coleta de metais pesados, nós vamos necessitar ali de uma bomba para fazer ali o fluxo de volume de ar, um amostrador de poeiras inaláveis ali, que é referente ao IOM, então, acoplado a um filtro. Esse filtro ele tem que ser um filtro de éster de celulose, que ele é um filtro característico para a retenção desse tipo de material, que no caso é o metal. Então, com esses 3 elementos, nós conseguimos realizar a coleta desse metal que está contido no ar atmosférico. A coleta das amostras é baseado ali, eu coloquei como ponto de partida 6 amostras por ponto, em dias e horários distintos, com as definições dos locais de trabalho, as situações de exposição, escolhendo também o tipo de coleta, individual ou estática, nesse caso a gente vai trabalhar com individual, o tempo de coleta e o tipo de amostragem, se é amostragem única, consecutiva ou parcial. Então, em todo esse período de jornada de coleta, vai ser registrado, bem como as condições ambientais, para que a gente tenha tudo parametrizado quando for realizar as análises. Para caracterização desse material particulado que foi coletado, nós vamos utilizar a técnica de fluorescência de raio-x de reflexão total. Então, é uma técnica que se baseia em excitar uma amostra de raio-x de cada metal, porque cada metal tem uma emissão de radiação característica, e assim, com essa emissão de radiação característica, a gente consegue fazer essa caracterização do tipo de metal que está presente naquela amostra. Então, do lado ali, eu coloquei para vocês uma imagem esquemática, como que a gente consegue verificar. Então, cada metal tem um espectro ali característico, e através desse espectro característico, nós conseguimos realizar essa caracterização desse tipo de metal que está composto nessa amostra. Bom, e por fim, fazer uma comparação com outros trabalhos similares. Bom, teve esse trabalho dos autores Moreira e Melo Júnior, que eles avaliaram a qualidade do ar na região metropolitana de Campinas. Então, eles definiram ali 3 pontos de coleta. Então, eles coletaram esse material particulado em 3 pontos, fizeram a análise também através da técnica que eu comentei há pouco com vocês, e dessa forma eles elementos. E desses 19 elementos, eles caracterizaram alguns como referente à associação de ressuspensão de solo, porém outros que são característicos ali de fontes antrópicas, que no caso elementos como cobre e como chumbo, que é bem prejudicial aí à saúde humana. Então tiveram assinaturas ali referentes a fontes antrópicas, como industriais e veiculares. E como contribuições teóricas, primeira que eu pretendo é o enriquecimento de literatura. Então, hoje não tem uma pesquisa relacionada a esse tipo de abordagem, especificamente da cidade de Rondonópolis. Então, a pesquisa proposta visa enriquecer a literatura existente a respeito da composição do ar atmosférico aqui do município. Contribuição prática dos ODS, então, a partir dos dados coletados, das análises realizadas, espera-se disseminar de forma democrática o conhecimento obtido acerca da qualidade do ar daqui do município, sugerindo aos tomadores de decisão e à comunidade civil em geral medidas que possam auxiliar no cumprimento das ODS, principalmente no terceiro, que trata de saúde e bem-estar. Como contribuições aplicadas, referencial acadêmico, os resultados da pesquisa poderão ser utilizados como referencial comparativo em futuras pesquisas acadêmicas, de modo a contrastar o índice de qualidade de ar de diversas regiões similares. Uma avaliação de risco à saúde e bem-estar da comunidade local, a partir da detecção e concentração de metais presentes na composição do ar atmosférico local e sua caracterização. Espera-se avaliar de forma quantitativa o grau de exposição das comunidades presentes no perímetro
onde as coletas ocorreram e de modo a testar, e esses são afetados ou não pela presença de metais pesados em partículas inaláveis. E, por fim, publicações científicas, pretende-se disseminar os achados da pesquisa por meio de publicações e periódicos científicos de alto impacto na gestão de tecnologia ambiental, contribuindo para a disseminação e conhecimento geral. Essas foram algumas das referências que eu utilizei para montar meu projeto de pesquisa. Agradeço a todos aí pela atenção e fico aberto às perguntas. Parabéns, Luiz. Fez aí sua apresentação em torno de 30 minutos, bem embasada aí suas referências, né? Apresentou os artigos, tratou dos ODS, tá? Agradeço aí a apresentação. Vamos iniciar então a etapa dos comentários, né? Das discussões, com a fala do professor Domingos, orientador, depois o professor Fábio Angioleto. Tá? Passo a palavra ao professor Domingos. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação, muito boa. Professor Luiz Otávio, agradeço pelo convite, pela oportunidade, e principalmente ao professor Fábio, que se dispôs aí gentilmente a colaborar conosco essa noite. Também, não menos importante, a presença de todos aqui presentes. Agradeço muito, né, a participação e interesse de vocês no nosso tema de pesquisa. Eu, assim, como orientador, né, não tenho muito a dizer nesse momento, colocar para vocês o seguinte, que o trabalho do Luiz Antônio, ele vem de encontro a uma problemática que ela é estudada assim, em vários países, aí mundo afora, mas eu percebo que aqui na região centro-oeste, isso na verdade eu já tenho observado há muito tempo, né, no interior de São Paulo, com as fuligens de queimada de cana-de-açúcar, depois no Pantanal, em Corumbá especificamente, quando era criança, morava próximo a uma fábrica de cimento. Isso daí deixava muitas crianças com problemas de saúde, com bronquite, pulmões fracos, e eu sou um desses. Então, a questão do material particulado urbano, ela é antiga, o Brasil se esquiva disso, tá? E nos últimos anos tem chamado a atenção o número de internações que os problemas respiratórios no Brasil têm acometido na população e causado aí impacto significativo nos serviços de saúde. Então, a nossa proposta é trabalhar com essas questões relacionadas à poeira urbana, tá? O Luiz tem a proposta de utilizar um sistema que simula a respiração humana, um padrão internacional, que vamos sim fazer essa amostragem, inclusive com recursos gentilmente cedidos pela PROAP, a gente conseguimos adquirir parte desses filtros e desses equipamentos, e também podemos adaptar para avaliar aquilo que é pouco avaliado, o perfil de inalação de material particulado de animais. Não só animais domésticos, mas também animais silvestres. Isso é muito pouco estudado. Também gostaria de deixar observado que, além das poeiras inaláveis, nós podemos estudar os materiais, as poeiras sedimentáveis. Então, aquela poeira que cai sobre o móvel, que cai sobre os telhados das casas, os carros empoeirados, tudo isso são fontes potenciais de contaminação, especialmente nas cidades, e podem e devem ser avaliados. Por fim, a avaliação que o Luiz e eu chegamos à conclusão que seja interessante é comparar, de qualquer forma, uma área aberta com uma área vegetada, que eu acho que isso vai ser crucial para defender, para argumentar a importância das áreas verdes, dos quintais verdes e das árvores, em toda a flora, no controle da poluição atmosférica nas cidades, especialmente nas partículas, né? Então, eu vejo que o trabalho do Luiz tem um contexto muito importante, né, muito relevante, e estamos aí empenhados em trabalhar com as melhores técnicas possíveis. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Eu fico à disposição depois de todas e todos para maiores esclarecimentos, e vamos aí ao nosso brilhante professor Fábio. Muito obrigado, viu? Meus queridos amigos, boa noite
Boa noite a todos vocês. Eu queria primeiramente agradecer ao professor Luiz e ao professor Domingos. Na academia, a gente tem uma doença que é a egolatria, né? Muitos egos inflados e muitas vezes pouca produção científica. Geralmente tem uma correlação, quanto maior o ego, menor a produção, né? E eu tenho meus esqueletos no armário, como qualquer pessoa, mas desse mal eu não padeço. Eu realmente procuro estar no ombro de gigantes, como é o caso do professor Luiz e o caso do professor Domingos também. Sabe, professor Luiz, muito obrigado pelo apoio que você tem dado às nossas pesquisas, sabe? Agora mesmo a gente vai trazer um professor do México. Ó, meus amigos, quantas cidades têm essa oportunidade que a gente tem aqui? Eu moro no Rio Grande do Sul, numa pequena cidade do Rio Grande do Sul. Conseguimos dinheiro da prefeitura para trazer um cientista mexicano, e o professor Luiz conseguiu um recurso da UFR para pagar a hospedagem desse cientista. Ele vai fazer pesquisas aqui, vai dar aula para centenas de estudantes das escolas do município de Chapada, e é o PPGTA que está presente aqui, nessa cidade aqui onde eu moro, de Chapada, né? Então, eu me sinto muito acolhido pelo PPGTA, eu me sinto respeitado, eu me sinto estimulado a fazer pesquisas e me sinto entre amigos, como é o caso do professor Luiz, como é o caso do Domingos, como é o caso do Normandes também, sabe? Então, é um período da minha vida muito alvissareiro. Eu me sinto muito estimulado a fazer, né? E quando eu me deparo com esse projeto de pesquisa, eu fico duplamente feliz, sabe, Luiz? Primeiro, você é um engenheiro mecânico. O Brasil enfrenta uma escassez de engenheiros, né? O que, na minha concepção, é uma falha de planejamento enorme do Brasil, né? A gente devia estar investindo muito dinheiro para formar mais engenheiros, né? Então, nós temos no PPGTA um engenheiro mecânico que está produzindo conhecimentos científicos de muita relevância. Esse engenheiro que vai sair daqui um ano e pouco, com o título de mestre, oxalá vai para o doutorado, é um asset, né? É um bem para o país enorme, né? Porque se você ficar na iniciativa privada ou na academia, não importa onde você vai estar, você vai ser um engenheiro muito mais qualificado e vai estar trabalhando nessas questões que são muito importantes, né? Porque a gente pensa em desenvolvimento, a gente pensa só, sei lá, o PIB crescendo, esses indicadores, mas essa visão, essa pegada, né? Esse viés ambiental é muito importante também. Bom, tem aqui um economista para, creio, corroborar o que eu estou falando, né? Quantos milhões de horas o Brasil perde por ano em acidentes de trabalho ou em trabalhadores que ficam doentes, né? Ou que, inclusive, tem que se aposentar mais cedo por conta de ambientes insalubres e por aí vai, né? Do outro lado, a gente tem se você me permite uma pequena digressão, a gente tem um contexto urbano muito interessante em Rondonópolis, porque Rondonópolis é uma cidade de porte médio, e no Brasil, isso foi corroborado agora pelo último censo do IBGE, o Brasil, desde os anos 90, as cidades médias estão crescendo mais rapidamente em área e em população do que as cidades grandes. Isso é um fenômeno muito, mas do ponto de vista urbanístico, na minha opinião, é o mais interessante, né? Então, a gente tem cidades médias como Rondonópolis crescendo velozmente, com baixa ou baixíssima capacidade de planejamento e gestão, né? E reproduzindo erros que foram cometidos na urbanização das cidades grandes, reproduzindo esses erros, crescendo com bastante injustiça ambiental, quer dizer, pouca arborização, poucas áreas verdes, muita poluição e, repito, baixa capacidade de planejamento e gestão, né? Então, esse quadro dá a dimensão da importância de um mestrado como PPGTA em Rondonópolis e região, né? Porque a gente está formando quadros que
definitivamente vão ter capacidade de traduzir esses conhecimentos em planejamento, em ações de planejamento. A gente sabe que essa tradução não é automática, né? A esfera acadêmica, a esfera política, elas operam em lógicas e tempos, infelizmente, muito diferentes, né? Mas pelo menos esse conhecimento vai estar à disposição para que a prefeitura ou cidadãos exijam mudanças, né? Bom, quando eu era menino, Luiz, eu acho que eu sou mais ou menos, não querendo revelar a idade do professor Luiz e do professor Domingos, mas acho que eu sou mais ou menos da idade deles, né? Quando eu sou um cidadão milenar, né? Porque eu nasci no milênio passado, né? Mas quando eu era criança, nos anos 80, eu me lembro muito de muitas edições do Jornal Nacional, né? Naquela época, todo mundo ligava a televisão às 8 e pouco da noite para ver o Jornal Nacional, né? Eu me lembro muitas edições, né? Sobre Cubatão, né? A poluição de Cubatão, crianças que nasciam sem cérebro, anencéfalas, né? Florestas de Cubatão que morriam, assim, as árvores caíam mortas de tanta poluição, né? Por causa das fábricas e não existia legislação ambiental, etc., né? E hoje, passados aí quase 50 anos, eu digo que hoje Cubatão está em todas as cidades do Brasil, né? Por quê? De um lado, a gente teve algum avanço na legislação ambiental para racionalizar a produção, as fábricas, a emissão de poluentes pelas fábricas, instalação de filtros, etc. Você que é engenheiro sabe explicar isso muito melhor do que eu. Mas, por outro lado, a gente teve um aumento da frota de veículos no Brasil, um aumento, assim, dramático, né, avassalador em todas as cidades, né? A minha pequena cidade aqui tem 9.500 habitantes e 10 mil veículos, para vocês terem uma ideia, né? Rondonópolis, de 2005 a 2015, a frota de veículos triplicou na cidade. Então, a gente tem uma emissão imensa de poluentes, né? A gente tem, historicamente, uma baixa capacidade de transporte público, né? Não é preciso ser nenhum urbanista para dizer o que eu vou dizer, né? Quem tem um pouquinho de dinheiro foge do transporte público, né? Porque é muito ruim, geralmente é muito ruim. Dá para contar nos dedos as cidades onde o transporte público funciona no Brasil, né? Então a gente tem isso, uma emissão enorme de poluentes, e isso é mais um mérito do seu trabalho. Eu te digo uma coisa, eu senti falta na tua referência bibliográfica, não que eu queira puxar a braço pra minha sardinha, mas eu orientei uma dissertação de um biólogo chamado Leandro da Silva. Inclusive, eu faço aqui um agradecimento público ao professor Domingos, né? O De Leon, quando estava fazendo até a dissertação dele, procurou o professor Domingos deu uma aula para o De Leon, né? Apesar de não ser o mestrado que ele trabalhava, mas como ele é um intelectual de verdade, né? Ele não participa dessas rixinhas, dessas guerrinhas tolas que tem entre aí os mestrados. Ele deu uma aula para o De Leon. E o De Leon, o que ele fez? Ele capturou 240 pardais em 4 pontos diferentes de Rondonópolis, retirou a amostra de sangue, analisou o sangue, vários parâmetros fisiológicos, tá? E a gente publicou esse artigo aqui, que depois eu vou passar para você, acho que não dá para ver. Eu li ele, professor. Não dá para ver. Mas o título em português é A Consequência da Falta de Planejamento do Transporte no Brasil está escrito no sangue de pardais. Você percebe pelo título que eu gosto de manchetes do tipo notícias populares, né, com bastante carga dramática, né? Mas a gente publicou isso na Urban Geography, tá? Numa revista importante. Aliás, eu lanço um desafio para você, Luiz. Você citou vários jornais do Olimpo científico. O meu desafio para você e para o Domingos, e eu espero ser convidado para participar da publicação, é que você publique nessas revistas, porque o seu trabalho tem condições. Aliás, esse é um problema, né, da UFR em geral e do nosso mestrado também. A gente produz muita coisa boa,
Mas a gente tem um calcanhar de Aquiles, que é na hora de traduzir isso num artigo em inglês, numa revista com fator de impacto, a maioria de nós tem falhado, né? Então, saiba, você tem potencial para isso. Claro, você tem um caminho a percorrer ainda, mas tem todo o potencial, e esse é o desafio que eu lanço para você, tá? Você publicar numa revista em inglês com fator de impacto, os resultados que vão ser importantes, que você tem que mostrar para o mundo, tá? Olha, Luiz, você falou na sua apresentação de impactos à saúde humana e impactos à biodiversidade, né? Eu, como ecólogo urbano, me preocupo muito com isso, especialmente no Cerrado. Como o Cerrado é um hotspot global de biodiversidade, ou seja, a maioria do Cerrado foi devastada, né? Então, nós defendemos que é estratégico que cidades como Rondonópolis sejam planejadas para dar suporte à fauna e fauna do Cerrado, entende? Por exemplo, a avifauna pode estar aí dentro de Rondonópolis se alimentando, fazendo ninhos, se reproduzindo, depois voltando para o Cerrado. É muito importante que as cidades do Cerrado tenham essa capacidade de dar suporte à fauna, né? E na dissertação do De Leon, a gente explorou muito isso, né? Então, a gente fez as análises de sangue. Eu vou ler para você o que a gente concluiu, tá? Depois eu passo o artigo para você com o maior prazer. Mas a gente concluiu o seguinte: as aves capturadas em pontos com intenso fluxo de veículos apresentaram alterações morfofisiológicas. Por exemplo, na rodovia BR-364, que corta a área urbana de Rondonópolis e demonstra a baixa qualidade do planejamento e gestão urbana nas cidades brasileiras. Há um tráfego diário de 26 mil veículos, a maioria caminhões, no trecho da rodovia que atravessa a área urbana de Rondonópolis. Pardais domésticos capturados no bairro Vila Salmen, uma área urbana de extrema pobreza às margens da rodovia BR-364, apresentaram, em média, 24% mais hemoglobina, a proteína transportadora de oxigênio, e quase 50% mais heterófilos, células de defesa, do que aves capturadas no ponto de controle. O ponto de controle era a zona rural de Rondonópolis. Mais um parágrafo. Essas alterações fisiológicas, indicadores claros de poluição do ar, ocorrem porque a hemoglobina também se liga quimicamente ao gás carbônico, perdendo sua capacidade de transportar oxigênio. Níveis anormalmente altos de gás carbônico causam um aumento na produção de hemoglobina, já que as aves compensam fisiologicamente os efeitos da poluição do ar. Da mesma forma, a contagem de heterófilos aumenta como uma reação fisiológica aos níveis elevados de material particulado em suspensão no ar, principalmente PM2,5. Os heterófilos atuam para assimilar poluentes que foram absorvidos pelo corpo através da respiração. Tudo isso para dizer o seguinte: Rondonópolis atualmente é uma imensa armadilha ecológica para a avifauna silvestre do Cerrado que ocorre na cidade. E você me pergunta, Fábio, quanta avifauna ocorre? Bom, a gente quantificou isso também num outro trabalho. Ao menos 15% das espécies do Cerrado ocorrem na zona urbana de Rondonópolis. A gente quantificou 125 espécies de aves do Cerrado que estão circulando na zona urbana de Rondonópolis, tá? Então, a gente tem o pior dos mundos. A gente não está conseguindo uma cidade com justiça ambiental e com qualidade do ar para as pessoas que vivem aí, para as 250 mil pessoas que vivem aí, e não estamos conseguindo prover um ambiente saudável para a fauna do Cerrado, para a fauna e para a flora do Cerrado também, tá? Então, repito, é muito importante o seu trabalho, e o único porém que eu notei no seu trabalho, que eu acho que é uma questão metodológica que você deve pesquisar melhor, junto com o Domingos, e eu me ofereço para a gente sentar e discutir isso. Eu acho que 2 pontos são muito poucos. Se você faz um trabalho só com 2 pontos, eu acho que você não vai conseguir publicar numa revista dessas que a gente almeja, sabe? Inclusive porque o Horto Florestal ali, apesar de ser uma área verde grande, ele tem muito fluxo de veículos, pelo que eu me lembro. Já faz um tempo que eu não moro em Rondonópolis, mas o fluxo de veículos ali é grande. Talvez não. Eu recomendo que você pegue mais pontos.
dá uma olhada na dissertação do De Leon e nesse paper que eu vou te mandar. A gente pegou 4 pontos. Eu acho que seria recomendável que você fizesse um controle onde não houvesse mesmo veículos, né? E fizesse um gradiente de emissão, né? Do ponto controle, que seria uma zona rural ou fora da cidade, até um ponto com muito tráfego de veículos, né? Também é importante que você procure um estatístico para pensar um pouco melhor essa metodologia, sabe? Então, é isso, tá? É isso que eu tinha para dizer. Eu estou à disposição de vocês para contribuir com esse trabalho. Eu considero esse trabalho um trabalho de ecologia urbana, como eu falei, muito importante para a saúde das pessoas, para a economia e para a conservação da biodiversidade urbana também, tá? No mais, eu parabenizo você e, se você me permite um pequeno parênteses, eu quero fazer aqui um brinde metafórico pela prisão do maior assassino da história do Brasil, que é este fascínio chamado Jair Messias Bolsonaro, que matou centenas de milhares de pessoas durante a pandemia, e hoje esse canalha está preso, junto com os facínoras das Forças Armadas que tentaram dar um golpe de Estado aqui no Brasil. Infelizmente, nosso Código Penal é muito primitivo, né? Ele não contempla a pena de morte. Eu defendo que Bolsonaro deveria ser enforcado junto com esses canalhas que tentaram contra a democracia do Brasil, mas infelizmente a gente ainda é um pouco primitivo no Código Penal. Quem sabe no futuro a gente consiga plena justiça para esses canalhas. Muito obrigado, Luiz, estou à sua disposição. Professor Domingos. Boa noite, muito obrigado, professor Fábio, pelas palavras, brilhante, né, comentários. Primeiramente, com relação à estrutura do trabalho, concordo plenamente contigo. Eu vejo, Luiz Miranda, que nós podemos utilizar como fundamento o trabalho do De Leon, no que diz respeito à abordagem, estrutura estatística e avaliação espacial. Como eu disse, nós temos algumas alternativas, vamos trabalhar com a questão do ar respirável, mas nada impede também avaliarmos a poeira depositada, por exemplo, em folhas, em frutos, né? Isso não sei se teremos tempo de fazer, mas com certeza, Fábio, o senhor é mais que convidado, convocado a compor conosco essa análise, que eu tenho certeza que vai render um grande trabalho, ainda mais contigo como colaborador, né? Também acredito que a questão estatística precisa ser bem pensada, porque poucos pontos de amostragem, se for bem estratificado, pode ter uma discussão muito útil, como foi o trabalho do De Leon, que eu achei fantástico. E temos que verificar, porque nós temos uma análise de multimetais, então uma comparação estatística pode ser realmente bastante necessária, tá? Uma análise mais refinada nesse sentido. Eu acredito que vamos ter que nos debruçar um pouco em cima do desenho experimental, tá? Até porque acredito que não tenhamos tempo de fazer uma análise temporal muito robusta, sei que chuva, né? Que seria o ideal, mas acho que vamos ter que pegar o período de maior incidência, que é o período de estiagem. Então nós temos agora essa época de chuvas para preparar o material e na época de seca executar as análises, tá? Maravilha. E realmente chegamos a algumas questões, né, que é de convergência do nosso país. O Fábio fez a boa menção relacionada aí às questões relacionadas à prisão dos facínoras, né? E hoje, infelizmente, ontem e hoje, a aprovação de um desmantelamento aí da legislação de licenciamento ambiental, que vai afetar muitos egressos nossos, né? Que trabalham com consultoria ambiental, que trabalham com licenciamento ambiental. Muita gente vai ficar com algum emprego prejudicado pela liberação aí de alguns empreendimentos de licenciamento, que acredito que vai gerar muitas ADIs que vão ser levadas ao Supremo, com certeza, né? E espero que haja uma reversão no futuro, né? Mas parabéns, Luiz, Antônio, pela apresentação. Professor Fábio,
muitíssimo obrigado, viu? E professor Luiz Otávio, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Ok, professor Domingos. Antes de finalizar, eu sempre faço alguns comentários, né? Luiz, pelo que eu não sou da área, né? Mas eu fiquei com a seguinte dúvida, né? A questão do particulado, né? Se você considera a poluição dos automóveis, das carretas que trafegam aí aqui no município, né? A poluição dos gases do escapamento do veículo, isso aí é capturado no particulado ou são duas coisas diferentes? Não, professor, são distintos. Nós temos as emissões desses gases e a emissão dos particulados, no caso, seria um aglomerado ali de várias substâncias, porém algumas substâncias sólidas. No caso, os gases dos escapamentos, eles vão estar no estado gasoso. Então, por isso que o material particulado, ele é mais, vamos dizer assim, maléfico a essas questões de inalação, porque eles podem carregar essas estruturas sólidas, pequenas, e aí podem penetrar como nos alvéolos e aí causar certos tipos de doenças. Professor Domingos. Só esclarecendo, professor Luiz, realmente, os gases têm uma outra dinâmica, é outro tipo de equipamento para analisar, e no material particulado, ele é extremamente reativo, então é só a gente observar tudo aquilo que fica empoeirado muito tempo aqui em Rondonópolis, dependendo do tempo, fica impregnado, corrói plásticos, mancha carros, né? Então, o material particulado ele é extremamente complexo. Ele não é necessariamente apenas sólidos, ele pode absorver vapores de outros combustível, por exemplo, né? Pode absorver metais pesados, que é o objetivo do trabalho do Luiz, e também absorver gases, né? Então, você pode ter um material ali, uma partícula sólida ou semissólida altamente reativa e com um grande potencial de causar doenças em longo prazo, né? Então, nós fizemos um trabalho um tempo atrás, ali na guarita da Polícia Rodoviária Federal, e constatamos que realmente os policiais estão expostos a um nível excessivamente alto de material particulado, né? O que justifica a insalubridade, né, nesse caso, né? Com certeza. Então, uma sugestão, né, que a sua descrição na sua dissertação, né, seja focando sempre o particulado e a questão do transporte, do fato de ter as carretas, né, o aumento da frota tem esse impacto gasoso, né, que também é malefício, mas que o seu ponto é o particulado, que é uma parte disso, né? Isso aí fique bem claro. Outro ponto é que você descreve ali na sua literatura, eu acho que até por causa da sua ideia inicial, lá do terminal, a questão da soja, né, o particulado da soja, você trata assim de situações mais amplas do que o que dá a entender que você vai tentar aferir que são locais de tráfego rodoviário, né? Isso, professor. O meu intuito em fazer aquela análise referente às questões do particulado, tanto vegetal quanto o particulado ali de origem mineral, foi para trazer um contexto do quão perigoso é o material particulado. E aí eu utilizei como fundamentação teórica para trazer de fato as várias vertentes ali do material particulado. Aí por isso que eu englobei essa questão também dos particulados vegetais, para mostrar que, mesmo sendo de uma origem vegetal, ele pode causar alguns riscos. Certo, mas assim, a dúvida minha é a seguinte, vamos dizer, você está respirando ali no Horto, ali na Fernando Correia, ali no centro, você vai estar respirando particulado oriundo da soja também ou não? Não sei, eu não sei, sim ou não. Pode ficar à vontade, professor. Acho que eu vou ter que responder pelo Luiz. Professor Luiz Otávio, fizemos uma análise preliminar porque esse equipamento que nós temos foi uma parceria com o Ministério Público, tá? Foi uma multa.
e foi comprado justamente com o intuito de monitorar o ar aqui em Rondonópolis de algumas situações muito específicas que ocorriam tanto por conta das queimadas, por conta das esmagadoras. Bom, infelizmente eu digo que sim. Estamos respirando material particulado de soja na cidade inteira, em diferentes proporções. Fora isso, a fuligem. Então, isso parece ser um problema de difícil solução. Nós não sabemos exatamente se é da questão do material muito fino do embarque, ou se são das esmagadoras, ou combinação dos dois, ou da própria passagem das carretas, que elas vêm muito empoeiradas, né? Então, infelizmente, nós não temos, assim, hoje, condições de afirmar que exista um local com uma qualidade do ar apropriada, adequada para fazer exercícios físicos em Rondonópolis, tá? E aí você começa a ficar mais crítico quando você considera que você tem hospitais, creches, asilo, que precisaria de uma qualidade do ar porque são pessoas vulneráveis. Então, nós temos uma situação bastante complexa. Por isso que a participação, né, de uma questão multidisciplinar, uma discussão como essa que está acontecendo hoje, né, ela é extremamente importante para a gente poder analisar todas as vertentes que esse trabalho implica, né? Ótimo. Então, eu acho que na sua problematização, minha sugestão é essa: você pode contextualizar que na sua avaliação, na sua aferição, há várias situações, né, que são importantes da localização de Rondonópolis, de ser um polo de esmagamento de soja, né, ser um polo de distribuição dessa soja através da ferrovia, rodovia, ou seja, essa contextualização, porque assim, eu sou leigo, né? Quem vai acompanhando fica pensando, bom, mas isso tem relação uma coisa com a outra, né? Será que é só uma questão do tráfego de veículos, né? Mas não, é porque aqui aqui é um eixo logístico, né? E aí talvez, né, provavelmente, o professor Domingos está colocando, vai ter esse particulado dos grãos, né, e assim por diante. Eu acho que isso aí enriquece aí sua problematização, tá? Outro ponto, sem querer me alongar muito, que eu fiquei interessado, você mostrou ali que na hora de fazer ali a verificação nos locais, né, com aqueles equipamentos, vai estar se usando, né, vestindo aquele equipamento, né, você vai estar com ele ali, como se fosse né, não vai ser um equipamento parado, a pessoa vai estar usando no local, né? E aí, assim, por um lado, eu acompanho aí com o professor Fábio, na hora eu me perguntei por que no Trevão, né, não vai ter aferição, né? Então, eu acho que vai nessa direção. Também achei que deveria ter outros locais, principalmente ali no Trevão. Mas a minha dúvida é a seguinte: você vai usar aquele equipamento, e você vai ter que ficar ali quanto tempo usando aquilo, capturando aí essas amostras? Professor Domingos. Eu vou ter que responder porque são pontos sensíveis. O professor Luiz tem umas perguntas boas. Eu sou curioso. Pois é. Bom, o Luiz tem as respostas, mas eu vou responder porque são questões que nós pensamos a posteriori. A norma, ela estabelece que você utilize um amostrador para simular o nível de segurança do trabalhador, tá? Então, a norma internacional da OSAS foi para isso. Porém, nós percebemos que existe uma grave situação que coloca em risco, por exemplo, se você está avaliando a poluição do ar num local que você não desconhece, se eu expor o Luiz a essa região, ele vai estar sendo duplamente exposto de forma desnecessária. Então, ele vira um amostrador humano, certo? Então, o que eu havia pensado? Até coloquei o Luiz para correr atrás disso, e se alguém aqui do grupo puder ajudar, eu gostaria muito de alugar uma bicicleta elétrica. Porque com a bicicleta elétrica, eu consigo fazer uma amostragem ampla, né? E aí a pessoa pode usar uma máscara, qualquer dispositivo melhor. E também vamos utilizar, Luiz, no caso de uma amostragem estática, totem, né? Não é mais nada que um bastão com o aparelho.
e aí a pessoa vai para um local seguro, né, e o aparelho fica lá coletando os dados. Então, a nossa ideia é essa, de utilizar não necessariamente um ser humano, mas um equipamento que simule a condição humana de estar presente ali, sem que ele precise ficar exposto aos materiais particulados, né? Por exemplo, um trevão, eu fiz a amostragem no trevão, você tem os problemas dos gases e também o risco de ser atropelado, né? Então, eu corri do trevão por causa disso. Mas vamos fazer, sim, a amostragem no trevão, né? E realmente vamos ter que eliminar essa parte de vestir equipamento, até porque entra aí na questão de ética, né, do Comitê de Ética de Pesquisa com Seres Humanos, e também a questão de exposição desnecessária ao risco, né? Exato, esses pontos todos aí que me veio à mente, né? Mas aí o professor Domingos já explicou. Então, excelente, viu, Luiz? Você tem um grande projeto, aí um grande orientador, professor Fábio, né? E os melhores auspícios aí para você ter uma boa dissertação e uma boa produção do programa, tá? E que Tá isso aí certo. enriqueça aí suas oportunidades lá na sua empresa. Gostaria de agradecer a todos, tá, pelo tempo aí que passaram, principalmente o professor Domingos, o professor Fábio, o professor Luiz. Então, muito obrigado aí pela ajuda. Obrigado. Então, finalizamos, né? Agradeço Obrigado, boa aí, noite. professor Domingos, professor Fábio. Vamos encerrar aqui a gravação.